Seja muito bem-vindo ao Jornal Tabelinha e vamos direto para as notícias do final de semana. Sport e Fortaleza se enfrentaram na Ilha do Retiro e com o Sport melhor na partida foi o Fortaleza que quase abriu o placar. Pois num chute forte do Pikachu, a bola bate no travessão e entra. Pera, na verdade não entra não. Pelo menos foi o que disse a arbitragem, porque depois de uma demora de 8 minutos para uma decisão ser tomada, foi mantida a decisão de campo, de que não foi gol. O Fortaleza até postou uma nota de repúdio com frases como: "É simplesmente inacreditável o que o Brasil inteiro viu. É uma falha que, independente da situação que vive o futebol brasileiro, não pode acontecer em qualquer circunstância." E o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, também fez duras críticas à arbitragem na rede social do clube. Jogamos para isso, fizemos o gol, mas quem tinha que ver não viu, né? É impressionante como a câmera é inconclusiva. Como é que se pode ter uma câmera inconclusiva, né? O VAR é feito para isso, para ter várias câmeras, para ter conclusão. Ali é uma questão factual, olhar, perceber, né? Por que não se investe, se não se investe a partir de agora também no chip na bola? Mas agora vamos falar do segundo assunto mais utilizado nos programas esportivos quando se fala de futebol brasileiro, e é uma simples palavra: crise. Mesmo com a vitória diante o Vasco lá em Uberlândia, o Cruzeiro vive um momento bem turbulento nos bastidores. E o repórter Riquelme fez uma reportagem completa nos contando todos os detalhes desse momento tenso que vive o Cabuloso. Meus amigos, a situação do Cabuloso não tá nada bem. As últimas semanas têm sido muito conturbadas dentro do clube, mesmo depois da vitória para cima do Vasco na última rodada do Brasileirão. Essa crise vem de fatores internos, sim, e principalmente de um jogador em específico. Mas isso não anula o fato de que o futebol apresentado pelo Cruzeiro tem sido muito abaixo. E por isso vamos falar de Sul-Americana, um campeonato que o Cruzeiro tem tido muita dificuldade, até porque são 3 partidas e 0 pontos do time na competição. E com esses números o time ocupa a lanterna do seu grupo. Agora falando um pouco sobre o último duelo do time na competição, o Cruzeiro enfrentou o Palestino fora de casa e não conseguiu o triunfo. A partida terminou 2-1 para a equipe mandante e o destaque foi o goleiro Cássio, que teve uma atuação muito abaixo da média e além disso foi muito criticado pela sua falha no segundo gol do Palestino. Na primeira parte do lance, ele sai meio perdido do gol, caça a borboleta, mas a zaga ajuda ele e tira a bola quase em cima da linha. Mas nem deu pra comemorar, porque no escanteio seguinte ele espalma a bola pra dentro do gol. Bizarro. E eu sei que a notícia é um pouco antiga, mas calma que vai fazer sentido. Isso porque no jogo contra o Vasco, o Cássio fez uma partidaça e saiu chorando de dentro do campo. Se liga aí, torcedor. Acho que a gente é ser humano e a gente erra, a gente acerta, mas não é por falta porque a gente quer. E desculpa estar falando isso, nunca fui de me omitir sobre as coisas assim, mas a gente vive um momento de pessoas que às vezes as pessoas são mais preocupadas em dar pedrada na gente, e creio que com vocês acontece também, estão mais preocupadas às vezes em não ser vencedor e sim tentar humilhar e desrespeitar as pessoas. E acho que isso é muito difícil a gente mudar, a gente vai ficar doente, o ser humano está ficando doente em todos os sentidos, e esse choro eu acho que é de todo dia, não tenho... Mas se você acha que o principal jogador e o principal motivo da crise é o Cássio, você tá muito enganado. Isso porque esse jogador é o Dudu. O reforço que chegou nessa janela como um grande nome para o elenco do Cruzeiro tem dado o que falar nos últimos dias. E tudo começou nesse mesmo jogo de Sul-Americana em que o Cássio falhou. Isso porque no final do jogo o Dudu deu uma entrevista falando sobre o que ele achava de estar sendo reserva no Cruzeiro. E olha, deu o que falar. Para mim, eu não tô me sentindo, não me sinto bem, né? É ruim quando a gente é titular praticamente a vida toda e depois a gente começa a ser reserva, né? E a gente tem que se adaptar a esse estilo. No meu modo de ver, eu tava vindo numa sequência boa, né? Não sei por que
que o treinador optou. E deu o que falar, até porque depois dessas falas o Dudu foi cortado do jogo contra o Vasco pelo Brasileirão. E muitos têm falado sobre a permanência do jogador na equipe mineira, principalmente depois do dono da SAF, dona do Cruzeiro, ter um vídeo vazado onde ele insinuava com a mão a saída do jogador do time. Dudu vai embora? Dudu vai embora ou vai ficar? Vai ficar ou vai embora, Dudu? Dudu! Ixi! E com essa possível saída já tem gente interessada e esse clube seria o Botafogo, que tá de olho em toda essa confusão entre Cruzeiro e Dudu. Dudu, tua batata tá assando aí no Cruzeiro e quero ver se dessa vez você vai mandar um VTNC pro Pedrinho. Fica ligadinho aí que já a gente volta pro assunto de crise, já que tem outro clube que parece estar se afundando cada vez mais nela. Indo pro outro lado de BH, abre aspas, o árbitro me pediu desculpas pelo amarelo. Essa fala é do Hulk no intervalo de Mirassol 2 e Atlético Mineiro 2. Eu cheguei pra ele, professor, é o seguinte, você é o árbitro, quem manda é você. Só que, cara, tu não tá dando falta. Você tá indo contra o seu critério, porque você não deu a falta no meio de campo. Você falou que foi pênalti, porém marcou a falta antes. Então você foi contra o seu critério. O árbitro te pediu desculpa pelo seu amarelo? Desculpa pelo meu amarelo, que ele falou que eu saí reclamando pelo gesto. Eu falei, mas eu nem olhei pra você. Ele falou, não, então desculpa. Eu falei, desculpa já é tarde, porque eu tô pendurado. Nossa reportagem aqui do jornal não conseguiu encontrar o exato momento em que o Hulk toma o amarelo. Mas o lance que ele reclama na entrevista é esse aqui do Scarpa. O Scarpa entra na área, mas é calçado pelo jogador do Mirassol e o árbitro dá pênalti. Mas o VAR chama para ver uma possível falta do próprio Scarpa no início da jogada. No fim, o árbitro deu falta pro Mirassol no lance, que fez o Hulk chorar muito no intervalo, coisa que já estamos acostumados. Você tem sentido falta da sua ex? Porque o Peixão com certeza tá sentindo. Isso porque com 2 gols de jogadores ex-Santos, o Bragantino conseguiu derrotar o time da Baixada Santista. E depois desse vexame, a pergunta que tem rodeado a Vila Belmiro é: quem será o próximo técnico do Peixão? Muitos se têm falado no nome de Ramon Dias, ex-técnico do Corinthians e que não vai deixar o Santos rebaixado porque nisso ele tem experiência. Mas o problema de verdade vem agora, porque o Santos não pode contratar outro técnico até resolver o problema da rescisão com Pedro Caixinha. Isso porque o ex-técnico quer receber toda a sua multa até o final do ano, enquanto o Santos quer pagar em parcelas até o final de 2026. Enquanto isso, eles podiam aproveitar que o Neymar não joga mesmo e colocar ele como técnico interino, se bem que o auxiliar técnico já foi bem direto em relação a isso. Boa noite. Não, assim, não. Influência nenhuma do Ney. As decisões são minhas, eu compartilho com a comissão, né? Falando em técnicos, caiu mais um no Brasileirão que segue com uma média bem mais alta que a do Vitor Roque no Palmeiras. Dessa vez quem caiu foi o Carille, que não aguentou a pressão da torcida vascaína e acabou sendo demitido pelo Pedrinho logo após a derrota do Vasco diante do Cruzeiro lá em Uberlândia. E já são 5 técnicos demitidos em apenas 6 rodadas. É inacreditável o que acontece no futebol brasileiro. E a única rodada que não teve técnico demitido foi na segunda apenas. Pois na primeira rodada quem caiu foi o Mano do Fluminense. Na terceira foi o Caixinha do Santos. Na quarta foi o Gustavo Quinteiros do Grêmio. Na quinta foi o Ramon Dias do Corinthians. E agora na sexta, o Carille do Vasco. E finalizamos por aqui o Jornal Tabelinha de hoje. Comenta aqui embaixo como foi o seu time nessa rodada, se você tá feliz, puto, triste ou pulando de alegria, como é o meu caso. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de futebol, que resenha com você sobre a rodada do Brasileirão, manda no grupo dos amigos e muito obrigado a você que ficou aqui até o final do vídeo. Um beijo e até a próxima!